Quando nós falamos que vamos mostrar para você histórias reais, vamos mostrar. Já mostrei a do Adriano, que estava aqui conosco, agora eu vou mostrar a da Luana, que também está aqui conosco ao vivo para provar para o senhor, para a senhora, que a sua vida ela pode ser a cores. E não importa se você for diagnosticado com a depressão maior, se você for diagnosticado com a bipolaridade, se você for diagnosticado com algum problema que disseram para você assim, ó, não tem jeito. Eu não sei se tem a foto da Luana do antes aí. Tem a foto dela? Tem a foto dela antes? Mostra a foto dela aí. Veja só essa foto aí, a foto da Luana. Coloca aí, produção, por gentileza. Veja o antes da Luana, como ela estava antes. Se não tiver, vocês me avisam aí, porque a gente já vai com ela no depois. Vamos lá. Tem ou não tem? Tem. Olha, essa daí era a Luana. Essa daí era a Luana que vivia com a vida cinza, fumando, né? Tudo isso para tentar preencher o vazio que você carregava na alma. Luana, quem era essa daí da foto? Conta pra gente. Ah, essa era a Luana acabada, a Luana com buraco. Era a vazia, a triste, a caída, a cinza. Essa era a Luana. Você viveu assim durante quanto tempo? 6 anos. Por que você entrou em depressão? Eu comecei com 13 anos com uma desilusão amorosa, mas eu já tinha problemas na família, em casa. Aí, depois dessa desilusão, com 13 anos, muito nova, procurando preencher já vazios que já vinha nessa idade. Só que depois disso eu entrei em uma tristeza tão profunda. E depois disso, logo em seguida eu tentei o suicídio. Porque eu achava que eu não valia nada, não prestava para nada. Você pensava que você não valia nada. Mas por quê? Teve assim algum acontecimento significativo, algo que mexeu com o seu emocional, que fez você se sentir esse lixo, podemos falar assim, esses remédios todos eram os remédios que você tomava, né? Como é que era viver assim, hein? Era uma tristeza, porque depois desse que eu tentei o suicídio, eu fui parar no ambulatório, numa sala de emergência, e foi horrível, passei procedimentos horríveis lá. Então, quando eu voltei, eu já voltei com um buraco enorme, já voltei com um vazio maior do que eu já tive naquele momento que eu tentei aquilo. Então, depois disso, eu fui e o buraco foi aumentando, nada controlava. Então, foi quando eu comecei a intervenção por um psiquiatra, psicólogo. E o meu risco de suicídio era muito grande. Então, minha mãe, minha família morria de medo de mim. Ficavam apavorados, escondiam faca, escondiam remédio, escondiam tudo de mim. Apavorados comigo, achando que eu poderia fazer até alguma coisa contra eles nessa época. Então, minha mãe aceitou uma intervenção psiquiátrica. Você foi diagnosticada com qual problema, qual tipo de depressão? Nesse começo, quando era ainda tranquilo, vamos se dizer, era uma depressão severa, os médicos. Só que depois desse caso, ele ficou pior. Então, entrou a droga, entrou a bebida, cigarro, a festa. E foi disso para pior. Então, foi quando, naquele dia, eu fui no médico na esperança depois desse processo. Foi nos meus 15 anos, fui ao psiquiatra e ele falou, olha, eu estou com o seu caso, eu acho que ele pode ser ou um transtorno bipolar ou uma esquizofrenia. Eu falei, bom, que seja um transtorno bipolar então, né? Porque esquizofrenia, o que eu vou fazer da minha vida? Eu já estava naquele estado. Então, depois disso, eu fui diagnosticada naquele dia com transtorno afetivo bipolar. E depois disso, nesse dia, quando eu ouvi o médico falar isso, abriu buraco no chão. Abriu o buraco e o peso. Eu falei, minha vida acabou. Ele falou, você vai ter que tratar isso, porque não tem jeito, é só tratamento. E depois disso, aí que piorou o meu caso, porque eu aceitei aquilo para mim. Eu aceitei que realmente ele estava falando a verdade. Eu falei, olha, minha vida já está assim, ele está me falando isso.
Então, Era um especialista, né? Não era qualquer pessoa, era uma pessoa que tinha base, né? Eu fico imaginando você que está em casa aí agora ouvindo uma pessoa falar assim, ó, para você não tem jeito. Uma pessoa que estudou, uma pessoa que a vida toda se dedicou a dar sentenças, né? Porque é uma sentença, você ouviu ali uma sentença falando assim, olha, você vai viver com isso aí pro resto da vida, vai tomar remédio, não tem jeito, tem tratamento. Nesse momento você falou que o chão se abriu para você, e aí a coisa ficou pior. o chão abriu, eu aceitei aquilo, eu falei, olha, se já estava ruim, ficou pior, eu não sei nem o que é isso. Depois que eu aceitei isso, a minha situação piorou. Piorou. Eu comecei, e eu, nesse caso, os remédios não funcionavam. Então, eu trocava de psiquiatra, hora sim, hora não. Ninguém queria ficar comigo. Eu já tive psiquiatra que tinha medo de ficar comigo na sala, sozinha. Que isso, chegou a esse ponto. Cheguei a esse ponto. Era psiquiatra, eu passei com tantos, que eu nem sei quantos passei. Era remédio que trocava, aí dava alergia, aí trocava. Eu já usei, tentei todo tipo de remédio. Ia trocando, ia mais forte, aí diminuía um, colocava outro, ia tentando acertar a dose, que nunca acertava. Nunca acertava. Era esse desespero de a esperança, a fé que eu ia no médico e um médico ia entender e ia me ajudar com um remédio que ia mudar a minha situação. Nessa época eu já não estudava, não conseguia trabalhar, estava no vício, sem esperança, não tinha mais nada. O que eu conseguia era tentar distrair com qualquer coisa que me fizesse ficar bem. Qualquer coisa eu buscava, para tentar naquele momento tirar aquilo. Mas nada era capaz de tirar. Nada. O que fez você mudar de vida? Depois disso, nessa época, eu também tive nesse tempo, dos meus 16 anos, eu tive uma compulsão alimentar. Então, eu engordei 45 quilos. Eu tive um dente quebrado nessa intervenção. Eu bati a boca, machuquei o rosto, quebrei um dente. Então, foi horrível. Tive todos esses problemas. Quem olha para você hoje não imagina o que você está falando aí, né? Não tem nem como comparar, porque a gente vê uma pessoa tão tranquila, tão calma contando aqui a história, né? Mas você dava medo até no psiquiatra. Olha o que aconteceu com ela. Era uma pessoa tão problemática, porque a pessoa deprimida, sem ela querer, porque a pessoa não quer estar deprimida, ela acaba se tornando assim um problema para ela mesma, porque ela não se entende, ela não se compreende, as pessoas não compreendem, as pessoas julgam, as pessoas falam que é frescura, mas você chegou num nível que você falou assim, poxa, se o médico que era para me ajudar falou que não tem jeito e tem medo de mim, o que eu vou fazer agora, né? Chegou a ficar assim, comendo demais, né? Porque há pessoas que deixam de se alimentar, outras passam a se alimentar, assim, engordou 45 quilos. E como é que mudou isso? Porque tem muita gente buscando a cura, pessoas buscam na internet como curar a depressão, como curar a minha alma, como ser liberto da depressão. Como é que você se libertou disso? Eu busquei em tudo, tudo. Busquei tudo possível. Busquei até em outras denominações, que eu também não achei. Busquei onde eu conseguia, mas eu não conseguia achar o que eu estava procurando. Então, foi nessa época eu namorava, né? Eu ainda tentava ainda até namorar, para ver se conseguia. Então, o meu namorado, na época, ele conhecia o templo, ele conhecia o Universal. Ele já participou, ele já conhecia a palavra de Deus, já conhecia tudo isso. Então, ele era depressivo, só que era o depressivo que curava com a droga. Então, era desse jeito. Que maquiava, então, né? Ele curava ele com a droga, né? Ele, assim, né? Ele sustentava aquele vazio preenchendo com droga. Então, aí, e eu com remédio, com cigarro, por aí vai. Aí, depois disso, ele falou, olha, nada me preenche. Não tenho paz, eu não tenho nada. Olha a minha vida como tá. Não tem mais jeito. Aí, depois disso, ele falou, eu vou voltar. Eu não tenho paz nesse mundo, não tenho nada, me faz feliz, não tenho nada. Ele também parecia que era até pior que eu. Eu que chegava
Eu ficava assim, ai meu Deus, olha só como ele é. E eu não conseguia nem ver, porque eu estava acostumada com a minha situação. Porque para mim aquilo era normal e eu viveria com aquilo o resto da minha vida. Eu tinha que aguentar, porque para mim não tinha mais jeito. Então eu acostumei a viver naquela situação, naquele isolamento, naquele jeito de vida. Aquele que não tinha capacidade de fazer nada, não conseguia nada. Então eu acostumei. Mas ele não acostumou. E ele falou, eu vou voltar para o Senhor, eu vou voltar para o templo. Aí ele veio. E nessa eu falei, eu vou ir também. E ele me convidou e eu falei, vamos. E o que aconteceu quando você chegou aqui? Quando eu cheguei aqui, ele começou a frequentar e eu também. Só que quando eu cheguei, eu comecei a ouvir a palavra, tudo. E eu comecei a entender muitas coisas. Chegou tempos que nesse processo surgiu uma raiva, um ódio em mim. Eu batia nele, aqui no templo, aqui na esplanada. Eu chegava a dar uns tapas nesse namorado, de raiva. Ele não sabia de onde estava essa raiva. E eu comecei a entender de onde estava vindo essa raiva. Não era de fora, não era de nenhum lugar, era lá de dentro, aquele vazio, aquela agitação, aquela raiva dentro de mim. E eu falei, eu preciso de ajuda. E eu comecei a entender que... Aqui eu comecei a entender as instruções, a palavra, tudo que eu vinha aprendendo. Então eu comecei a colocar tudo em prática. Vinha nas reuniões todo dia, ficava em casa esperando o dia inteiro. Da hora que eu acordava até o horário da reunião, até pegar um Uberzinho e o ônibus para vir, eu estava esperando o dia inteiro. O dia inteiro tocar o horário. Para mim, não importa como eu tivesse. Se eu tivesse brava, chateada, me arrastando, não importava. Eu pegava, saía de casa, colocava minha roupinha e vinha. Do jeito que eu tivesse. Não importava como. Para mim, não importava mais como eu tivesse. Já tinha tentado de tudo. Você queria era ser livre, né? Livre, porque eu busquei. E quando eu achei, eu falei, não, aqui eu dou tudo. Eu venho nas reuniões, todo dia eu faço o que for, mas aqui eu vou conquistar aquilo que eles dizem que acontece. Aqui tem cura para mim, aqui tem libertação para mim. Aqui eu não vou mais ter essa vida, não. Eu vou mudar. E o que aconteceu? Aí, nesse processo todo, eu vim nas reuniões, me esforcei, determinei que a minha vida ia mudar. E vim. Eu coloquei todo o meu coração nisso, toda a minha vida. Eu direcionei para isso. Porque eu sabia que só dessa maneira eu conseguiria alcançar o objetivo que eu estava buscando. Que era sair daquela vida e ter aquilo que eu ouvia. Que as pessoas também conseguiam alcançar aqui. Que era a paz, a presença de Deus, a mudança de vida, a transformação, a cura. E eu não queria mais nada daqueles remédios, então, nada daquela vida em si. A vida inteira eu não queria mais, que eu pudesse pegar tudo, jogar na lata de lixo e pegar uma novinha. Era isso que eu queria. Você encontrou essa vida aqui? Eu encontrei. Pagou quanto? Nenhum, 0,00. Agora, hoje, você tem paz, você tem uma vida completa. A vida sua que era preto e branco por conta de tantos problemas. Como ela é hoje? Hoje eu trabalho. Hoje eu casei. Aquele namorado não é mais meu namorado. Aquele que você batia. Aquele que eu batia. Aquele que tava lá quietinho, aguentando porradinha. Mas ele... Hoje ele é meu marido. Olha que bacana, tá vendo? Hoje nós somos casados, hoje eu trabalho. Hoje agora começando a servir já a obra, membros, felizes, Perdeu quantos quilos? Agora eu voltei ao meu peso normal. O meu peso que naquela época, bem antes de eu começar a tomar remédio, eu tinha. Que no caso foi... Eu pesava 98, cheguei a pesar 98. Eu voltei ao meu peso, porque eu era tão inchada que parecia que eu estava grávida. Era um inchaço, era anormal. Porque era muito remédio, muita água, então, muita comida. Então, eu tinha um corpo muito diferente. Quer dizer, Deus restaurou tudo, Restaurou né? tudo. Tudo completo, tudo hoje a cores. Agora, Luana, eu queria que você falasse com quem está te vendo. Olha nessa câmera aqui, na câmera 1. A gente vai ter hoje o evento Vida a Cores. E tem gente nessa madrugada aqui, ó, assistindo a gente, que a vida dela é totalmente destruída.
ela se identificou muito com a sua história. Há pessoas que estão até pior, se sentindo, eu estou pior do que ela. Você não conhece a minha vida, não. Você não sabe o que eu estou passando. Tem gente que pensa desse jeito. Eu posso não te conhecer, a Luana pode não te conhecer, mas o Deus que está te apresentando esse programa, Ele te conhece. Ele quer mudar a tua vida. Mas eu quero que você preste atenção no que uma ex-depressiva, ex-bipolar, ex-pessoa que assustava os psiquiatras tem para falar para você. Fale com ela, o que ela precisa fazer? Olha, nesse momento, tudo que você pode fazer é abrir o seu coração para Deus e pedir, porque eu sei o quanto que a gente busca em todo lugar, a gente busca em psiquiatra, a gente bota a nossa fé em um psiquiatra, em um remédio, em um conforto da família, a gente busca em tudo, em um relacionamento, a gente busca em tudo conforto, mas o conforto que você procura, o conforto que a sua alma precisa, que o de dentro quer, é um conforto do céu. Só Deus pode fazer isso. E eu fiz isso. Eu busquei em tudo. Eu não achei. E aqui eu achei. Eu ouvi a palavra de Deus, eu fui restaurada. Eu me arrastava, eu era um zumbi ambulante. Tomava 15 remédios por dia para sustentar a minha vida. Não. Hoje você toma quantos? Hoje eu não tomo nenhum. Curada. Liberta. Feliz. Tudo isso porque ela encontrou essa paz que nós temos falado. Eu quero agradecer aqui pela sua história. A gente, infelizmente, não tem tanto tempo mais. Queria eu ficar aqui mais tempo falando da história dela, de mais outros testemunhos, mas por conta da hora a gente vai ter que encerrar a programação. Mas fica aí o convite para o senhor, para a senhora. Se levante desse sofá, saia dessa cama e venha buscar. Luana, muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe a todos vocês. Coloque na câmera 3. Deus abençoe a todos vocês. Nós te aguardamos aqui no templo hoje, tá bom? Forte abraço e até lá.